Hoje eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês 3 pensamentos do dono de restaurante que atrapalham um monte a venda de vinhos. 3 pensamentos que eu já escutei muito por aí, tá? Que dificultam o trabalho e a venda de vinhos no restaurante. Porque quando a gente é vendedor, quando a gente é consultor, né? Quando você está sommelier, está querendo fazer um trabalho de venda de vinhos dentro do restaurante, uma das coisas que mais incomodam, uma das coisas que mais atrapalham é quando você tem, às vezes, um gestor, um proprietário, um gerente, né? Que, que não é motivado a vender vinho, tá? Ou que às vezes é motivado, mas tem ideias, tem pensamentos que não estão de acordo, que não são os mais corretos, que não ajudam na hora de vender vinho, tá? Então hoje eu selecionei 3 para compartilhar aqui com vocês, para a gente poder pensar junto e ver que isso não está bem certo e conseguir principalmente perceber que isso acontece no nosso dia a dia no restaurante, tá? Às vezes é bem óbvio, às vezes não é, tá? Mas então vamos conversar sobre eles aqui um pouquinho. E o primeiro deles é: vinho é coisa de rico e por isso eu posso cobrar caro. Gente, primeiro que faz um tempão que vinho não é mais coisa de rico. Talvez, infelizmente, houve uma época distante em que sim, tá? O vinho poderia ser considerado uma bebida elitizada, uma bebida cara, tá? Mas isso não é mais verdade e a gente não pode continuar pensando dessa maneira, tá? A gente encontra consumidor de vinho em qualquer classe social, tá? Inclusive, muitas vezes a gente pode até se surpreender, tá? Porque é cada vez mais comum encontrar pessoas assim que, às vezes, pelo padrão de vida que ela leva, consome vinhos que você julgaria superior, mas por quê? Porque essa pessoa consegue enxergar um padrão de qualidade, consegue enxergar benefício, né? Porque ela gosta, né, de vinho, então ela paga, ela investe um pouco mais nesse prazer que ela tem, né, comprando vinhos mais caros, né? Mas também, por outro lado, a gente consegue encontrar vinhos de grande qualidade em qualquer faixa de preço, seja 30, 50, 100, R$ 200, não importa, né? É possível encontrar bons vinhos, vinhos bem feitos, em qualquer faixa de valor, né? Sem falar, dando continuidade à frase, né, que é cobrar caro, ou seja, ter uma margem elevada sobre a garrafa de vinho, dá a impressão que o serviço de vinho está pagando a conta de uma coisa que não é dele, né? E também dá a sensação de que que às vezes, mesmo que a pessoa, o cliente que tem condições de pagar mais caro, está sendo explorado, tá? Então, cobrar caro de uma maneira exagerada, né? Cobrar além do que precisa ser cobrado, justamente porque eu entendo que esse perfil de cliente, de consumidor tem dinheiro, gente, é exploração, tá? Não pode ser assim. Inclusive, o efeito é contrário. Se você está colocando vinho no teu estabelecimento para vender porque um produto, uma bebida que vai atrair clientes, quando você cobra caro, quando você exagera, você tem efeito contrário, você espanta essa pessoa, tá? O vinho é uma excelente ferramenta para você chamar clientes, né? Eu vou no restaurante XYZ porque ele tem uma boa carta de vinhos, né? Porque a comida é boa e eu consigo também comprar uma garrafa de vinho num preço justo, num preço que eu aceito pagar, tá? E quando eu percebo que o preço não é justo, e isso é muito fácil fazer hoje em dia, né? É, consultar. O primeiro que o cliente, o consumidor, normalmente ele tem essa visão, ele sabe porque ele compra vinho em outros restaurantes, porque ele compra vinho nas lojas, então ele sabe que, claro, no restaurante vai pagar mais caro por causa do serviço, mas tem até um valor ele aceita pagar, mas que isso ele começa a se sentir explorado, tá? Então,
é muito errada essa postura. A segunda informação, tá? A segunda afirmação ruim, né, que eu costumo ouvir é: eu só vendo os vinhos que eu gosto. Isso dói, tá? Nada contra o gosto pessoal do dono do restaurante, né? Nada contra o gosto pessoal do gestor, né? Só que limitar uma carta de vinho, as opções de vinho que você vai oferecer para os seus clientes, baseado no seu gosto, é no mínimo egoísta, né? Para não falar que é uma baita de uma estratégia errada, tá? Normalmente essa postura está relacionada, vem daquela pessoa que é tida como o entendedor de vinho. Essa pessoa se acha o entendedor de vinho e que julga errada a ideia, né, a opinião e a preferência das outras pessoas, e nesse caso, inclusive dos clientes dele, né? Então, não dá para trabalhar dessa maneira. Quando daí você é sommelier, você que é vendedor de vinhos, né, que está tentando criar um relacionamento no restaurante, resolve sugerir um vinho diferente do que esse gestor, esse dono de restaurante gosta, né? Porque você sabe que vai vender, porque você sabe que tem demanda, porque você sabe que tem giro, né? Tanto faz o vinho, pode ser um vinho mais caro, um vinho mais barato, um rosé, um branco de uma origem diferente, às vezes um doce que você sabe que tem saída, o gestor diz que não, porque esse vinho não é bom, porque esse vinho não presta, e na verdade você está deixando de vender, você está deixando de ter um produto que iria agradar uma parcela dos seus clientes, né? Empata a venda de vinho. Vamos lá. Antes de eu falar o terceiro pensamento negativo que que atrapalha aí a venda de vinho nos restaurantes, eu queria dizer que com certeza você tem outros, você já deve estar aí pensando quais são outras ideias que costumam atrapalhar esse trabalho, né? Então compartilha aqui, escreve nos comentários, deixa aí que a gente vai pensar junto, a gente discute junto sobre elas, né? E também não esquece de deixar o seu like, de assinar o nosso canal e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá? E vamos agora para a nossa terceira visão errada do dono do restaurante, que é o seguinte: no meu restaurante eu não tenho clientes para vinho. Essa é uma visão, primeiro, nada otimista e normalmente, na minha opinião, um pouco míope, né? Porque acreditar que de todo um público que frequenta o teu restaurante, sei lá, centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? Dentre essas pessoas não existe consumidor de vinho, é no mínimo uma falta de visão, né? Costumo dizer que a gente só não vende aquilo que a gente não tem, tá? Com certeza, dentro do teu restaurante, dentro do perfil, da tipologia do teu restaurante, deve ter algum tipo de vinho ou alguma tipologia, algum estilo de serviço que se enquadre nele e que possibilitaria a oportunidade de você vender vinho, de você entregar mais um benefício para o teu cliente e aumentar até aí teu ticket médio, né? Essa frase eu costumo ouvir mais daquelas pessoas que trabalham em estabelecimentos, em restaurantes que têm foco no meio-dia, né? É só almoço e normalmente atende um público que está a trabalho, né? Que está de segunda a sexta, durante a semana, no meio do expediente, né? Dessas pessoas, não, por aqui o pessoal não toma vinho, né? Porque é no meio do serviço, né? Só que tem cada vez mais pessoas que, sim, que estão adeptas a tomar uma tacinha de vinho todo dia na hora do almoço, na janta, que gostariam de poder fazer isso, né? Só que muitas vezes não encontram, tá? O vinho tem uma pegada de saudabilidade muito forte, né? E tomar 150 ml de vinho não vai obrigar a pessoa a ter que dormir depois do almoço, né? Não vai diminuir a rentabilidade dela na tarde de trabalho, tá? Então, você conseguir entregar isso para essa pessoa
com certeza vai ser um diferencial, tá? Sem falar que hoje cada vez mais tem home office, né? A pessoa não necessariamente sai do escritório, né, da empresa para ir no seu restaurante. Eu tenho certeza que muitas pessoas saem de casa e vão comer no seu restaurante e depois vão voltar para casa, né? Então, ter uma opção de vinho que a pessoa consiga fazer esse consumo rápido, né? Como eu falei, pensar em taça é um bom começo, tá? Então, é possível encontrar consumidores de vinho dentro do público dos teus clientes, né? Então é isso, gente. São apenas 3 pensamentos ruins que a gente precisa destruir, que a gente precisa apagar na nossa cabeça, né? Que eu já ouvi da cabeça de muito gestor, de muito dono de restaurante, né? Se sua empresa é assim, se no teu restaurante é assim, ou se você conhece um lugar que ainda tem um pensamento parecido desse jeito, né? Compartilhe esse vídeo, porque a gente vai estar colaborando para vender, para disseminar cada vez mais a cultura do consumo de vinho no Brasil aí afora. Valeu? Um grande abraço, até a próxima.